Todo ano o brasileiro gasta uma fortuna para viver 15 dias de primeiro mundo. Viaja, consome, experimenta conforto, organização, previsibilidade. Depois volta para a mesma realidade de sempre. Isso não é exatamente férias, isso é um aperitivo. E para muita gente, esse retorno vem acompanhado de algo que já virou quase um termo informal, a chamada depressão pós-primeiro mundo. A sensação de voltar não só para casa, mas para um sistema que funciona de forma completamente diferente daquele que foi vivido por alguns dias. O ponto central é simples, esse aperitivo custa caro demais para ser apenas turismo. Vamos conectar os pontos com dados reais. Ano após ano, o Brasil está entre os países que mais enviam turistas para os Estados Unidos. Estamos falando de algo em torno de 2 milhões de brasileiros por ano. E não é um turismo barato. O gasto total dos brasileiros nos Estados Unidos já ultrapassa 9 bilhões de dólares por ano. Quando a gente divide isso por viagem, a conta fica ainda mais clara. Entre passagem, hospedagem, alimentação, aluguel de carro, compras, parques e taxas, o brasileiro gasta em média 4 a 5 mil dólares por pessoa em cada viagem. E quando o brasileiro escolhe um destino, ele escolhe a Flórida. Mas esse custo não é só passagem e hotel, é dólar alto, é aluguel de carro, é outlet, é parque, é comida, é imposto. São anos de economia para poucos dias de cessação de ordem. E aqui entra uma tensão que quase ninguém verbaliza. O brasileiro não vai apenas para a Disney, ele vai para sentir como é viver em um lugar previsível. Rua sem buraco, regra que funciona, serviço que entrega, planejamento que faz sentido, um futuro que parece possível. O impacto não é só emocional, ele é racional. A pessoa volta e começa a comparar tudo. O trânsito, os serviços, a escola dos filhos, a segurança, a forma com que o dinheiro rende. E aí vem a parte mais desconfortável dessa conversa. Muita gente não percebe que, com o mesmo tempo de planejamento e com valores muito próximos ao que se gasta nesse turismo recorrente, é possível estruturar algo completamente diferente. Não é promessa, não é milagre, não é largar tudo de uma vez. É usar caminhos legais, como visto de negócio, visto de trabalho ou visto de investimentos, para construir uma opção. Opção de morar, opção de empreender, opção de estudar, opção de criar filhos com outro horizonte. Em vez de comprar mais um aperitivo de primeiro mundo, a pessoa começa a montar a cozinha inteira. E essa é a grande virada de mentalidade. Não é sobre sair do Brasil, é sobre não ficar refém de um único país. É ter o Brasil como raiz, como identidade, como base emocional. E os Estados Unidos como plataforma. Plataforma de crescimento, plataforma de proteção patrimonial, plataforma de oportunidade. No mundo real, o verdadeiro luxo não é viajar uma vez por ano. O verdadeiro luxo é ter opção. Opção de ir e ficar, opção de voltar, opção de escolher onde viver cada fase da sua vida. E isso se constrói com planejamento, informação e decisões bem feitas. Esse conteúdo não é um convite para abandonar nada, é um convite para pensar diferente. Se você já investe tempo, dinheiro, energia para viver o primeiro mundo por alguns dias, talvez seja a hora de entender como transformar isso em um plano de vida, sem improviso, dentro da lei. Eu sou Vinícius Bicário, advogado de imigração aqui nos Estados Unidos, e se esse conteúdo mexeu com você, me manda uma mensagem, eu te ajudo a entender o menu completo e as opções reais que esse país oferece para quem quer mais do que só um mero aperitivo.